Bom, pessoal, obrigado por vocês estarem aí conosco, agora com o 7º módulo do nosso estudo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o jovem e a sua ação dentro da igreja. Inicialmente, nós vamos falar sobre o jovem e as suas características, dentro e fora da igreja, mas principalmente nas suas atividades relacionadas ao trabalho dentro da igreja. E depois, então, a gente vai ter um vídeo sobre as 5 áreas da igreja. Nós vamos falar sobre adoração, testemunho, ensino, serviço social e também comunhão. E depois, para encerrar, nós vamos fazer um pequeno apanhado sobre o trabalho evangelístico que compreende o jovem, a sua juventude e a congregação como um todo. Então iniciamos com como Deus usa o jovem. Nós sabemos que é primordial o trabalho da juventude dentro da igreja. Vocês, junto com os jovens lá na sua congregação, são de fundamental importância para a expansão do reino de Deus. Eu não vou aqui querer compartilhar com vocês ideias novas, porque todos vocês têm ótimas ideias ao contexto da juventude de vocês. Coisas que funcionam bem, coisas que não adianta tentar porque não vai funcionar. Aliás, esse é um ponto interessante da juventude. Nós insistimos, insistimos e insistimos. Muitas são as vezes em que os jovens ouvem ou até compartilham a ideia de não adianta fazer, isso nunca vai dar certo. Tenho certeza que vocês já ouviram isso. Mas, acima de tudo, é importante a persistência. Talvez algo que não funcione hoje, não funcione ano que vem, mas daqui a 5 ou 10 anos vai ser a base da união juvenil. É importante a gente deixar bem claro que o trabalho lá na tua juventude é um laboratório para a sua congregação. Vocês sabem disso, mas vamos destacar isso com mais importância. O nosso trabalho na união juvenil é dividido em grupos menores. Vocês têm jovens que são recém-confirmados, outros que estão já terminando o 2º grau e pensando no vestibular. Também temos jovens que já estão no meio ou até no final da sua vida acadêmica, já pensando talvez em até um mestrado. Jovens que trabalham e jovens que não têm noção nenhuma do que é trabalhar. Jovens que têm como tirar o seu sustento e também compartilham o seu dinheiro com a juventude. E outros que não sabem nem como fazer. É importante a gente destacar as características e também a potencialidade desse trabalho dentro da juventude. Algumas características que são primordiais. A união do grupo. De nada adianta a gente ter uma juventude que tem lá as suas panelinhas, mas elas não sabem trabalhar em conjunto. Sim, nós estamos dentro da igreja, mas sim, também há rivalidades de vez em quando. Um trabalho de um líder dentro da sua união juvenil é fazer com que essas panelinhas, esses grupinhos, possam se aliar ou trabalhar em conjunto para o bem maior. Não para que a juventude funcione, mas para que a palavra de Deus seja levada adiante. Vocês têm uma ótima oportunidade de mostrar que jovens recém-confirmados podem trabalhar com jovens que já pensam na sua vida de casados ou que já são casados. Nós temos algumas características dentro da união juvenil que nos dão essa potencialidade do trabalho com grupos diferentes. A primeira coisa é dentro do nosso próprio hino da juventude, quando nós cantamos juntos, todos juntos, forte em santa união. Então o trabalho da união juvenil começa lá com a sua formiguinha, um a um, trabalhando para que saia uma reunião. Vocês sabem, mas é bom lembrar, como é difícil a gente reunir os jovens todas as semanas para as atividades do dia a dia da juventude. Esse trabalho pode parecer difícil, mas quando bem feito, ele serve de experiência para depois do trabalho congregacional. Como é difícil reunir os membros da igreja para uma atividade diferente
ou para uma ação diferente. Esse trabalho na juventude prepara vocês para trabalharem numa congregação. É importante também a gente lembrar das alegrias de uma união juvenil. Como é bom a gente poder participar de um congresso, seja ele distrital, regional ou nacional. Vocês que já participaram sabem do que eu estou falando. Como é bom viver unidos como todos fossem irmãos. A gente sabe, a gente partilha e compartilha das alegrias de uma união juvenil. Momentos de alegria no knips, no futsal, vôlei. Mas, acima de tudo, nesses momentos também há integração. Quando nós pegamos aquele perna de pau e colocamos no time só para ele participar, isso é integrar. Depois, no trabalho da congregação, quem for líder ou quem estiver participando da administração de uma congregação vai saber que é importante pegar as pessoas que talvez não sejam as mais práticas em determinado assunto, mas que precisam ser envolvidas no trabalho. A juventude é, como eu falei antes, um laboratório para a ação da congregação. Muitos de vocês talvez sejam jovens líderes há um bom tempo, já tenham trabalhos também dentro da congregação. E aí surgem muitas vezes aquelas dúvidas ou até aqueles receios que nós temos. Mas será que alguém vai me ouvir? Ele é mais um jovem, daqueles que só fazem bagunça no fundo da igreja. Vocês têm muito a colaborar e têm muito a ensinar aos líderes da sua congregação. O trabalho em união juvenil auxilia vocês e fundamenta vocês no trabalho congregacional. As experiências que nós temos em unir grupos diferentes podem auxiliar vocês muito na condução do trabalho congregacional. E é importante que a gente destaque que o trabalho da congregação é o viver em Cristo. Vocês vão passar dias difíceis em que pessoas não vão gostar das ideias de vocês, vão achar que não tem jeito, não funciona. Mas continuem insistindo. Continuem compartilhando ideias. É preciso também que a gente lembre que nós, jovens, não somos os donos da razão. Quem sabe alguém outro possa ter uma ideia melhor do que a nossa. Nesses momentos é preciso ceder. A gente aprende isso muito bem na nossa juventude, quando eu e vocês podemos ter ideias que outros não querem ter como verdade. E aí eu e vocês somos obrigados a ceder, parar, esperar, deixar a ideia de lado, para o bem da união juvenil. O nosso trabalho dentro da união juvenil, dentro do grupo de jovens, é acima de tudo fundamental para o nosso dia a dia. Vocês crescem como pessoas quando trabalham dentro de uma união juvenil. A questão de ceder, de liderar, de deixar os outros serem líderes também e principalmente preparar novos líderes. Nós temos uma espécie de laboratório na nossa juventude. Vocês não podem deixar de lado esta grande oportunidade de levar dentro da congregação a experiência que vocês têm na juventude. E isso pode ser feito dentro de 5 formas diferentes. É isso que nós vamos ver daqui a pouco.